Amigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer como fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Seguindo a estrela, os magos chegaram a Belém. E seguindo e ouvindo e obedecendo as indicações do anjo, os pastores chegaram até o menino que estava no presépio. E nós, também guiados pela liturgia da igreja, deste tempo do Advento, nos aproximamos do menino deitado na manjedoura. E é sobre isso que nós vamos meditar. Encontrar-nos todos diante do presépio, diante do menino, e meditar que isso nos sugere como podemos fazer a nossa oração, em que podemos meditar. E, em primeiro lugar, queria dizer mencionar e lembrar como o Papa Francisco escreveu, uns 2, 3 anos atrás, uma carta sobre o presépio, uma carta muito bonita, que pode servir muito bem como preparação para o Natal, e convido a que a leiam. E nos colocamos agora diante desse presépio e vamos aproveitar alguns trechos dessa carta para a nossa meditação, para ver como podemos aprofundar no mistério e depois como podemos orientar a nossa oração. Pensar que o presépio, já sabe, quando surgiu em 1223, e o autor do primeiro presépio foi São Francisco, que ele queria ver, contemplar como que foi, como tudo que Jesus passou naquela noite de privações e de pobreza e enfim, de solidão. Então pediu a um artesão que fabricasse isso, um conjunto, uma gruta, uma cabana, E no dia 24, à noite, se reuniram lá frades, franciscanos, gente do povo, e o presépio estava vazio, só estavam os animais, o boi e o burro, e o asno, e o presépio estava vazio e também não tinha figuras. Digamos que os protagonistas eram as pessoas, E celebraram lá a missa, e depois São Francisco, que sabem que ele não era sacerdote, ele não era diácono, simplesmente, não se ordenou padre, não se sentiu digno de receber a ordenação do sacerdote. E depois ele pregou uma pregação muito vibrante, e todos voltaram para casa muito felizes, muito contentes com tudo que tinham presenciado. E a partir daí já foi surgindo o costume de construir durante o Natal o presépio já com as figuras, para assim contemplar e ter mais de perto, diante dos nossos olhos, o que aconteceu naquela que é chamada da noite feliz, e a noite de paz. Bem, nessa primeira carta,
nos dá umas orientações do que nós podemos meditar. Você sabe que, ou se não sabe, como São José Maria, o nosso padre, desenvolveu muito o que poderíamos chamar a espiritualidade da infância espiritual, né? Que Santa Teresinha ela viveu a infância espiritual e nosso padre também. E a devoção ao Menino Jesus é muito antiga, porque já em 1931, quando nosso padre tinha poucos anos, 30 anos, 29 anos, né? 29 anos, e era capelão daquela igreja de Agostinhos, Recoletas, em Madrid, e ele descobriu que as freiras tinham um menino, uma imagem do menino, grande, moreno, bonito, e nosso padre se empolgou, se apaixonou por aquele menino. Diz assim, se conta esse episódio, né, da vida do nosso padre. Diz, ao sair da clausura, ele mesmo escreveu depois nos apontamentos íntimos, uma espécie de diário espiritual que fazia. Ao sair da clausura, na portaria, mostraram-me um menino Jesus que era um sol. Nunca vi um Jesus mais bonito. Despiram-no, está com os bracinhos cruzados sobre o peito e os olhos entreabertos. Lindo. Comiu com beijos e de boa vontade o teria roubado. E uma das freiras, né, que se recada à porta, né, do convento, se lembra de ter visto muitas vezes, diz ela, quando o menino estava na sacristia da igreja, durante o tempo de Natal, o padre José Maria falar-lhe, cantar-lhe, embalá-lo, como se fosse mesmo uma criança. E aquele menino, de fato, ele algumas vezes o levou para casa, né? O levou para casa, ou levou à casa dos seus amigos, para que visitasse essas casas, o fotografou. E, anos mais tarde, fizeram uma reprodução desse menino, um pouquinho maior. E quando o seu padre abriu o pacote, né, estava embrulhado em papel, quando tirou o papel e viu aquele menino, ficou tão emocionado que teve que sair da sala, né? E esse menino era o menino Jesus que tinha no seu oratório, o oratório do Padre, o oratório da Santíssima Trindade, lá em Roma. E mais tarde, para evitar de se apegar, porque ele gostava muito daquele menino, decidiu que seria um presente que ele faria ao novo colégio romano, onde estão lá aqueles numerários que estão se preparando para o sacerdócio, né? Que agora é o seminário da prelazia, e que o daria como a primeira pedra de Cava Bianca, que assim se chama todo esse conjunto dos prédios. E talvez, não sei se você ainda, este menino existe, o original, em Madrid, está nessa igreja, no convento dos Agostinhos Recoletas, né? Você pode ir aí e visitar este menino. Mas, então, e nosso padre, durante o Natal, isto já diríamos, uma espécie de testemunho, né? Durante o Natal, nosso padre, que era uma pessoa muito carinhosa, muito piedosa, ele mudava, né? Mudava, porque tudo que dizia respeito ao presépio, à Sagrada Família, ao Menino Jesus, era algo que eu tocava profundamente. E nos dizia uma coisa, né, que nós temos que saber olhar. Nós podemos olhar o presépio, toda aquela cena, o Menino Jesus, a manjedoura, Maria e José do lado, os animais, os anjos em volta, os pastores, e ver uma exposição, uma obra de arte, algo agradável de ver.
mas que nós temos que aprofundar e saber que aí existe um mistério, há algo mais do que os olhos da cara veem, algo mais do que um menino recém-nascido que está numa manjedoura entre as palhas, há muito mais do que um casal jovem em volta, é muito mais, porque aí se encontra a manifestação do grande mistério da encarnação. Ou seja, que esse menino, que como qualquer outro menino, não se distinguia em nada, recém-nascido, estava dormindo ou estava chorando, das duas, ou estava sorrindo, ou já estava amamentando, sendo amamentado. Era um menino como todos os outros, um menino que não falava, um menino que não podia fazer nada, que precisava dos pais para qualquer coisa, que quando passava frio, passava calor, ou estava com fome, ou se sujava, não podia avisar, tinha que chorar, e os pais tinham que adivinhar o que acontecia, como acontece com qualquer menino. Pois bem, aquela criança era Deus. Então, uma atitude que nós devemos ter diante do presépio durante este Natal, quando é bom fazer a oração, a nossa oração mental, fazer diante do presépio e meditar. Meditar o quê? Isso que nosso padre dizia, as lições do Natal. Aprender as lições que já o menino Jesus nos ensina. E dizia que ele, quando olhava esse menino naquela manjedoura, ele via nele um mestre, um doutor. Não, que Jesus não só ensinou na idade adulta, na vida pública, quando, enfim, ensinava e contava as parábolas, ensinava o caminho para o reino dos céus, mas também quando não conseguia falar, não falava, era já um mestre, era um doutor, e que nos dava um catedrático, estava sentado na cátedra que era aquele verso, e nos dava uma série de lições, que nós só vou apontar aqui, mas que é bom que nós meditemos. Bom, em primeiro lugar, a grande lição que abraça tudo que nós vamos falar é o grande amor de Deus por nós. Já se disse, e o Papa Bento XVI já colocou por escrito, como Cristo é a manifestação humana do amor de Deus por nós. Quer dizer, aí está personificada, está em uma pessoa, quanto Deus nos ama. Por quê? Porque, como nos diz São João, tanto amou Deus ao mundo que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus Pai entregou, nos deu o seu Filho, para que ele conseguisse aquela reconciliação da humanidade com Deus. E foi necessário, como já víamos numa outra meditação, que morresse na cruz, porque os homens não o receberam, não o aceitaram. E morreu na cruz para dar-nos a vida. Então, nessa criança está todo o amor de Deus, aí numa criança. Eu lembro como São José Maria lembrava e dizia ao falar deste menino, que este menino que nós vemos em Belém é o mesmo que depois vai estar pregado na cruz. O Calvário e Belém formam parte, são dois pontos da mesma linha. Todo o amor que leva a Deus, que não compreendemos, e que talvez nem chegamos a perceber, a reparar, como um Deus que tanto nos ama, que quer se fazer homem, que quer assumir o que é ser um homem, com todas as limitações em que tem, um corpo, sendo ele Deus, precisamente para ser exemplo de nós, para ser caminho, para ensinar-nos como nós, homens, devemos viver. Ele foi, não se
Jesus não se limitou a ensinar, olha, fazer isto, fazer aquilo, não, eu vou fazer, eu vou ser homem e para que vocês vejam o grande amor, um amor que continua hoje, continua na Eucaristia, né? Bonito, uma coisa que diz, se fala da relação que existe entre Belém e a Eucaristia, porque o menino está deitado em uma manjedoura, ou seja, no lugar onde se alimentavam os animais. Está lá como se fosse um alimento, né? Porque aí se colocavam os alimentos. E na Eucaristia, Cristo, de fato, se nos oferece e se nos dá como alimento, para que nós o comamos, nos alimentemos dele. Primeiro, portanto, esse o grande amor de Deus. Depois, como manifestação desse amor, uma outra lição que podemos aprender é a humildade. É a humildade. O Papa nos diz isso num trecho da carta sobre o presépio, quando nos diz o presépio, ao mesmo tempo que contemplamos a representação do Natal, somos convidados a colocar-nos espiritualmente a caminho, atraídos pela humildade daquele que se fez homem a fim de se encontrar com todo o homem. A humildade, porque a maior humildade significa rebaixamento, aniquilamento, significa esconder-se, significa, como diz São Paulo na Epístola aos Filipenses, que aquele que era Deus não se importou, não utilizou, diríamos, não teve como direito, algo que lhe pertencia, ser tratado como Deus. Mas ele veio aqui à Terra e se humilhou e se fez homem, e sendo homem passou despercebido para a maior parte dos homens, e conhecido como o último dos homens, ele se humilhou, obedecendo, sendo obediente até a morte de cruz. E Cristo, você imagina o que foi, não só agora que o vemos no presépio, e que como uma criança qualquer, e que tem que ir aprendendo enquanto homem tudo, a ser homem, a andar, a falar, enfim, tudo que tem que aprender uma criança, a ler, a fazer as coisas, a se vestir, a amarrar, a fazer um nó, e depois aprenderia a ler, e depois aprenderia a trabalhar junto com José. E é Deus, entendeu? Esse é Deus, que sabe tudo, que criou tudo, que é o dono de tudo. Isso é impressionante. E depois a humildade dele durante a vida pública, ou tratar as pessoas como se fosse mais um, quando ele não era mais um, ele era o grande chefe, era o único, o Deus. E que humilhação imensa, né? Quando nos últimos dias, nos dias da paixão, ele sofre todas aquelas humilhações terríveis, né? Ele é julgado injustamente e condenado e torturado e objeto de brincadeiras, de risas, de burlas, né? de bofetadas, de desprezos. É tratado como se fosse alguém que já vai morrer, podemos nos divertir com ele de todo jeito. E era Deus, né? Esse Deus é tratado como um criminoso e é crucificado. E ele aceita tudo aquilo com humildade, né? Para que nós aprendamos, né? Quantas vezes nos revoltamos, quantas vezes nós exigimos os direitos, eu preciso ser tratado, e não me consideraram, não reconheceram que eu fiz isto ou fiz aquilo. Nós sempre esperamos isso, o reconhecimento. E como temos que aprender, quanto podemos aprender desse Deus que é como se fosse um rei que disfarçado sai visitar o seu povo e passa despercebido. Esse é Deus, Cristo, esse Deus que também
não se disfarça, não coloca uma roupa simplesmente, ele assume, né? É um homem como nós e passa despercebido. E esse que agora aqui na Eucaristia também passa oculto, despercebido. Humildade. Humildade. E um terceiro ponto que nós devemos descobrir nesse olhar o mistério com olhos de fé é o desprendimento das coisas materiais. Dá a impressão que Jesus não poderia ter nascido num lugar pior, numa gruta, refúgio de animais. Não tinha nada, tudo era emprestado. E o que serviu como berço foi isso, uma manjedoura, que era o lugar, como dizíamos, onde comiam os animais, e que, portanto, devia ser um lugar, um instrumento, algo sujo, que São José teve que limpar de qualquer maneira e colocar umas palhas, mas teria um cheiro horroroso, né? E naquele lugar também inóspito, aquela gruta de animais, que devia estar com moscas, com, enfim, tudo, que parece que Jesus, a nós, que nos colocamos a nossa segurança em terra, em cada vez ter mais, e nas coisas materiais, e nas coisas daqui, né? Parece que nos quer dar uma lição, e tudo isso não importa nada. Eu vim aqui e não tinha nada, não quis nada. Poderia ter nascido num palácio, poderia ter nascido pelo menos numa casa modesta, mas digna. Poderia ter nascido em Nazaré, onde já José talvez já tinha construído uma casinha. Não, quis nascer lá, né? Para ensinar-nos, né? Quando nós ficamos tão preocupados porque não temos isto, porque nos falta aquilo outro, porque gostaria de ter aquilo que a outra pessoa tem e eu não tenho, que aprendamos. Então, são lições e muitas outras lições de disponibilidade, enfim, né? de fazer a vontade de Deus. E também é importante que nós saibamos como tratar, né, o menino Jesus. E aqui eu gostaria também de contar, né, essa experiência, né, o Natal em Roma, quando vivia, né, vida de São José Maria, era um período muito delicioso, maravilhoso, porque com muita frequência ele vinha, tínhamos tertúlias com ele e nos falava de tudo no Natal, nós víamos como ele vivia. E existia uma espécie de tradição que normalmente sempre se cumpria. Aliás, eu lembro que dos 3 anos que passei em Roma, o primeiro deles não se cumpriu, que era o dia 24 à noite, depois da ceia. Nós tínhamos uma tertúlia, estávamos, e sempre vinha o nosso padre. Então, quando ele chegava, pedia que trouxessem aquele menino, né, o menino Jesus, a cópia daquele outro das freiras, tinha um verso, né, então, uma espécie de verso, estava colocado lá, ficava do seu lado. Aí o coro cantava uma primeira música de Natal, que era uma música que ele ouvia na casa de seus pais quando era criança. Madre en la puerta a um niño, que se refere mãe na porta a um menino, né? Que é o menino Jesus, muito bonito, que sempre emocionava muito ao nosso padre. E depois, como falava, né, algumas coisas, né? Mas sempre em volta do menino, né? Se nós lemos, né, aquilo que ele escreveu no comentário ao terceiro mistério gozoso do nascimento de Jesus, podemos entender.
ele comenta: frio, pobreza, sou um escravozinho de José. Que bom é José. Trata-me como um pai a seu filho. Até me perdoa se tomo o menino em meus braços e fico horas e horas dizendo-lhe coisas doces e ardentes. E beijo-o, beija-o tu, e o embalo, e canto para ele, e lhe chamo Rei, amor, meu Deus, meu único, meu tudo. Que lindo é o menino e que curta a dezena. Pois era isto que descreve o que ele fazia. Ele pegava o menino, o colocava no seu colo, às vezes continuava falando coisa de Natal, olhava para ele, o beijava. Era uma cena comovente. Até, se vocês veem lá no site, tem um pequeno vídeo, que não tem muita qualidade, mas tem um valor muito grande, que é dos poucos antes dele falecer, um vídeo em que ele aparece com um menino nos braços, e falando algumas coisas. Depois, no fim dessa tertúlia, sempre fazia, aliás, começou, eu fui testemunha da primeira vez que ele fez isso, que no fim de uma tertúlia, se não me engano, era um daqueles anos, 1969, e ele, no fim da tertúlia, nos ia dar a bênção, e aí ele olhou para o menino e, falando com ele mesmo, disse: sim, acho que pode. Ele pegou o menino e fez a bênção com o menino Jesus, fazendo simplesmente o sinal da cruz, coisa que depois, todos os anos, se faz isso. E então era muito comovente ver como ele fazia isto que ele fala, pegando nos braços, era Jesus, e ficava dizendo coisas doces, meu amor, meu único, meu rei. Bom, eu lembro, numa das vezes, um daqueles anos, estava naquela tertúlia, e ele pegou o menino, e ele fazia isso, e pediu para que nós o passássemos. Éramos muitas pessoas, éramos mais de 100 pessoas, estávamos lá, todos sentados no chão, em volta, e pediu que passasse para beijá-lo, E de fato foi passando, e os animais podem beijá-la, não se preocupem, se sai a pintura, nós pintaremos novamente, acaba. E estava passando e ele ia acompanhando, passando de um para o outro, fixo, E de repente ele parou e pediu de volta, o menino. 3 meninos. Não sabemos porquê. E aí, como se tivesse visto algo, essa é a sensação, E ele voltou e pegou e o abraçou, Eu esteve junto dele. Bom, tudo isso foi uma lição, de fato, uma das maiores lições, que não só eu, mas todos os que estivemos lá aprendemos do nosso Padre, a fazer-nos crianças. Não tinha dito nosso Senhor que se não nos fazemos como crianças, não entraremos no reino dos céus? Nós temos que ser também crianças na maneira como nos tratamos, nos relacionamos com Jesus, com o menino. Uma das ideias que nos falava era que Jesus está no presépio sempre com os braços abertos, como para acolher a todo mundo, mas que nos estende os braços para nós, porque Ele está precisando de nós. Uma criança não pode nada, e agora Ele está precisando de nós, precisa da nossa correspondência, precisa de que nós vivamos a nossa vida cristã empenhados mesmo, que sejamos esses, enfim, pessoas que vão, que procuram, que vão atrás da santidade. Um último detalhe que me impressionou: um desses anos ele ganhou
sempre das suas filhas, ganhou umas figuras para um presépio, não as figuras. Eu lembro que na tertúlia, tivemos uma tertúlia com ele no dia 25 de dezembro, de manhã, depois da missa, depois do café da manhã, e ele pediu, tragam aquelas figuras. E trouxeram as figuras e as colocaram em cima de um móvel enquanto nós continuávamos a tertúlia. E aí avisaram-nos, foi Dom Javier, o Padre Jean, estão aí. Aí ele foi, todos fomos atrás, e ele foi nos mostrando as figuras, olha como são bonitas, olha. E estava a figura de Nossa Senhora e de São José, um pouquinho separadas. E ele juntou as duas figuras e disse, mais ou menos, ele disse que José e Maria, São José e Nossa Senhora sempre estão juntos, como um pequeno detalhe, pode ser, mas de piedade, de delicadeza, como era importante. Bom, nós daqui a pouco já chegaremos ao Natal, vamos ter o nosso presépio. Como dizia, é bom fazer a oração diante do presépio. E aqui ficam algumas ideias para meditar e perguntas que Jesus nos faz para que nós também saibamos responder com a nossa vida. E pedir muito todo esse tempo, muito bem, ainda faltam 2 semanas até o Natal, mas vamos preparar-se para essas datas, pedir isso à Sagrada Família, como uma jaculatória que São José Maria costumava rezar, mas jaculatória, uma oração curta, muito simples, mas por isso é simples, quando dizia isso, Jesus, Maria, José, que eu esteja sempre com nós três, que sempre tenhamos o espírito de Belém, o espírito da Sagrada Família, o espírito de Jesus, de Maria e de José. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.